E para quem está vivendo uma perda importante, todos os dias é luto. Pode parecer estranho, né? Existe um Dia Internacional das Viúvas, mas a data existe para dar voz e visibilidade a um tema que ainda é um grande tabu na nossa sociedade. O luto não é doença, não é frescura ou exagero. O luto é o processo de readaptação e reconstrução da vida após uma perda significativa. É uma luta diária, gente. Não tem tempo específico de quanto tempo isso vai durar. E esse é o nosso papo hoje no Mais Saúde. É sempre bom lembrar. Mais Saúde. Oferecimento. ISSG é saúde para todos. E quem vai falar com a gente é a psicóloga especializada em luto, Mariane Branquinho. Seja bem-vinda. Muito obrigada, tudo bem? Amanda, prazer estar aqui. Que Prazer bom poder é falar meu. desse tema, né, que é tão pouco discutido. Então, É verdade. ter esse espaço aqui é uma honra. Mari, você viveu isso na pele? É isso? Não, Não? não. Eu sou psicóloga e eu trabalho com luto. Mas esse é um dos lutos, eu trabalho com todos os tipos de perdas, né? Mas essa é um luto que eu me identifico, assim, né? Então, começou a aparecer bastante, assim, na minha clínica de uns tempos pra cá. E principalmente mulheres jovens, né? Então, no começo da vida, né? Quando tá com o futuro inteiro pela frente e perde ali aquele companheiro, né? Então, costumo dizer, né? Que não é só uma perda do presente, mas é uma perda do futuro também, né? Mas, enfim, né? Como é um lugar de dor, geralmente a gente prefere fingir que não está acontecendo, né? É um tema realmente pouquíssimo discutido, porque eu acho isso, porque na verdade eu acho que é uma ferida, gente, que ela fica exposta, ela fica aberta e às vezes tocar na ferida dói. É isso, Mari? Exatamente. Mas é algo que precisa também ser sentido, ser falado, né? Ser expressado de alguma forma, porque eu costumo dizer que uma hora a conta chega, né? Não dá pra gente também fingir que nada aconteceu e só seguir a vida, né? Tem que olhar para essa dor também. E como recuperar a vida? Bom, isso é um processo, né? Não é assim de uma hora para outra, principalmente no luto por viuvez, né? Que eu acho que é uma coisa que mexe muito na identidade, né? Da mulher, porque é aquela coisa, né? De você não é mais casada, ao mesmo tempo você não é solteira, você se encontra ali no meio do caminho e ainda não sabe onde é teu lugar. Né? Então, às vezes, amigos que antes eram casais de amigos, você não se sente mais pertencente àquele lugar. Né? Então, às vezes, tem filhos, então você criar filhos sozinha, né? Ter todas as responsabilidades, tomar decisão, né? Coisas que antes eram nós, né? A gente tinha alguém que te apoiava, que você poderia, né, compartilhar e agora você tem que lidar com aquilo tudo sozinho. Então, a solidão é uma característica muito presente também nesse luto. E assim, mas assim, eu quero entender assim, na prática, no seu consultório, você falou que é um processo, mas por onde começar? Por onde começar a reviver? Coincidentemente, semana passada eu encontrei com uma amiga que é justamente essa situação. O marido faleceu em torno de 3 meses e ela estava de aliança. Ela comentou que ela não tirou nem a escova de dente dele do banheiro. Sim. Então, assim, eu falei, amiga, como você está? Ela falou assim, eu ainda estou assimilando. Exatamente. Então, como funciona, assim, primeira coisa, o que você acha que a pessoa tem que fazer? Olha, uma coisa que é muito importante é pensar que é isso, né? Nesses primeiros meses, a ideia é você sobreviver, é você conseguir fazer o básico ali, manter a rotina. A rotina geralmente ajuda você ter, né, horários para fazer as coisas, mas não se cobrar, porque você não é mais aquela pessoa que você era, né? Então, coisas que às vezes você fazia ali no automático se torna muito mais custoso, é muito mais difícil, muito mais dolorido, né? Então, atividades básicas, né? Escovar o dente, tomar banho, tudo é mais difícil, né? E mexe também além do emocional, a parte cognitiva, né? Então, você ficar mais devagar para pensar, não conseguir se concentrar. Então, eu acho que é ir devagar, né? E um passinho por vez mesmo, não querer esperar grandes coisas, porque é um processo de assimilação, né? De readaptação. E isso vai acontecendo aos poucos, conforme você vai se deparando ali com aquela ausência dia após dia. E buscar ajuda, né? Eu acho que isso pode ser muito importante, a terapia é um caminho. Né? Então, conversar, às vezes, com pessoas, às vezes participar de grupos de outras mulheres que também perderam, para ter essa troca de experiência. Não existe certo e errado, né, Mari? Não. Não tem assim, uma fórmula, porque assim, cada um vai reagir de uma maneira, né? E Exatamente. o tempo também não tem tempo específico, não tem né? tempo.
E isso é um terror, né, para quem está vivendo luto, porque muitas vezes as pessoas querem colocar um prazo, né? Nossa, mas já deu 6 meses e você ainda está sofrendo, né? Você não vai encontrar ninguém, você é nova, né? Tem que conhecer outra pessoa. E nesse momento você não quer nada, você quer, né, olhar para aquela dor e quer que alguém valide isso, né? Que alguém reconheça que realmente está doendo. É como eu falei, sabe? Ninguém espera passar por isso. Né? Ninguém casa e espera realmente que vai falecer, ou por doença, ou por acidente. Ninguém casa para isso. Então, ninguém se imagina sem essa pessoa. Mas é o seguinte, eu quero que vocês mandem mensagem para mim, gente, aqui no WhatsApp. Coloca aqui na tela, Ferzinha, o WhatsApp nosso, ó, 999520380. Compartilha comigo, já aconteceu isso com você? Faz tempo? Como é que foi esse pós, né? Essa cobrança sua, da família, das pessoas, da sociedade? Como é que foi? Você conhece alguém também que passou por isso próximo a você? Igual eu compartilhei, né, da minha amiga. Compartilha comigo, eu quero entender como é que foi viver esse luto com você. Já tem mensagem aqui pra gente, da Luciana, Mari. Oi, Amanda. Oi, Mari. Nossa, me identifico muito. Perdi meu noivo há 2 anos e parece que minha vida não é a mesma. Todos os sonhos, os planos que tínhamos ficam me falando para continuar a vida, namorar, mas eu não consigo. Não sei o que fazer, não consigo imaginar outra pessoa ocupando esse lugar. Existe um tempo aceitável para que eu consiga voltar a me interessar por outras pessoas? Bom, não temos um tempo específico, cada pessoa vai ter o seu tempo, porque depende da história de cada um, a forma de cada um de se relacionar. Mas quando você vê que, né, vai passando o tempo e você se sente no mesmo lugar, aí eu acho que é interessante buscar uma ajuda, né, ter uma ajuda profissional para ajudar a pensar com as possibilidades, né, o que é possível ser feito, né, como que você pode buscar novos sentidos, né? E até a questão de aceitar essa perda, né? Que é uma coisa difícil, né? De você conseguir aceitar que isso aconteceu para daí você poder abrir espaço para o novo, né? Muitas vezes a gente fica agarrada àquela dor com uma ideia de que se eu soltar essa dor eu vou esquecer da pessoa que se foi, né? E não é isso. A pessoa, ela é insubstituível, né? Mas você não precisa morrer junto com a pessoa, né? Existe uma diferença entre o luto, por exemplo, do namorado, noivo, esposa, do que, de repente, um pai, uma mãe, um filho? Como é? É a mesma dor? Não, eu acho que cada luto tem as suas particularidades, né? É uma dor, assim, de você ter que lidar com aquela ausência muito grande. Mas, por exemplo, como eu falei aqui, esse é um luto que tem muitas características disso, da solidão, tem isso de começar um novo relacionamento, né? Então, muitas vezes tem essa comparação de que, mas você perdeu um marido, um namorado, você pode substituir. E não é essa a questão, né? Não é substituível, né? As pessoas têm muita dificuldade porque sente que está traindo, ou sente culpa, ou tem esse medo do julgamento. E o julgamento, inclusive, do tempo, né? Do tempo. Se foi rápido demais, se demorou demais, ou se, nossa, parece que superou. Tem pessoas que acham que também que ela não pode continuar, né? Não entende que, assim... e eu acho que é difícil dar pra própria pessoa, né, Mari? Assim, meu Deus, e agora? Eu vou, não vou, eu me permito, não me permito. É como você falou, realmente parece uma traição, né? Sim. Até a questão da aliança, né, que é sempre uma dificuldade também de saber, será que eu tenho o momento certo de tirar essa aliança? Né, o que eu faço com ela? Como se a aliança também fosse algo que representasse ali aquela pessoa, né? Então, a partir do momento que eu tirei é porque eu tô livre, tô aberta para o mundo. Então, causa aí um estranhamento, né, uma dificuldade das pessoas de tomarem essa decisão. Nossa, Mari, mas assim, você falou, então assim, não tem tempo, né? Cada um vai ter o seu tempo, então não se pressione, não deixe ninguém te pressionar nesse sentido, mas é importante você viver esse luto, mas você sair dele também, né, Mari? Sim. Sim, eu costumo dizer que a gente não vai sair do luto, mas você vai absorver, né? Vai integrar aquela perda, ela vai continuar fazendo parte de você, mas você vai aprender a conviver, tipo, né? Ela não te paralisa. Isso, ressignificar. A perda não vai te paralisar mais. Como ela falou, né, ali, a outra Luciana. moça, a Luciana. 2 anos ali que ela tá parada, né? Então, a ideia é que você não pare a sua vida, né? Que você encontre outros sentidos, outros significados, né? Outros propósitos na vida, mas cada um no seu tempo. A Júlia Vitória também compartilhou aqui com a gente. De fato, o luto é doloroso. Ano passado, perdi 3 pessoas especiais na minha vida. Minha tia, meu tio, irmãos do meu avô, e logo em seguida foi uma amiga também. Vítima de pneumonia maltratada, demorou para me levantar de novo. Sim.
Então aí vão tendo outras perdas, né? Vai ficando mais difícil ainda, né? Porque você vai tendo que lidar com vários lutos ao mesmo tempo. Então não adianta ter pressa. E assim, existe algum manual de primeiros socorros, assim, que a gente possa... Faça isso, pelo amor de Deus, comece assim. Bom, eu costumo dizer que o luto precisa de gente, né? Então ter suporte, né? Ter pessoas perto, eu acho que isso ajuda muito, né? Pessoas que validem a sua dor, que não fiquem te apressando, te cobrando, faz isso, faz aquilo, você não deveria estar assim. Não, permitir que, bom, a pessoa tá ali, né? Tá sofrendo, mas, ó, eu tô aqui, se precisar conversar, né? Se precisar de alguma coisa, respeitar, né, o tempo ali e a forma de cada um de expressar, porque às vezes tem isso também, né, a pessoa fica achando que porque a pessoa ela tá bem, tá vivendo a vida, ela não tá mais sentindo aquela dor. Mas não, a dor tá ali o tempo todo, só que, né, o mundo não para você cuidar ali da sua dor, né, as coisas estão acontecendo e a pessoa tem que seguir. Mas saber que tem alguém ali que se preocupa, né? Que às vezes manda uma mensagem, manda um mimo, né? Convida para as coisas, né? Não se sentir esquecida, que é outra coisa que as pessoas falam muito, né? No começo do meu luto tinha um monte de gente. Depois vai passando o tempo, parece que ninguém lembra mais da minha dor. Ninguém lembra, sente que aquela pessoa não está mais presente. A Júlia também compartilhou com a gente. Eu não vivi isso. E ouvindo vocês conversando agora, me veio a dúvida. Como encarar um novo relacionamento? A pessoa deve ou não levar o passado para o novo? Uma boa pergunta, né? Porque não tem como você também entrar num outro relacionamento e não falar, né, daquela pessoa que foi importante. Ela vai aparecer em algum momento. Então, eu acho que a sinceridade, a honestidade com quem está ali também é importante, né? De você contar o que você viveu, mas que você está aberta agora para construir uma nova história, né? Aquele foi um capítulo da sua história, mas agora você está aberta ali para um novo, mas entender que talvez não vai ser tão simples assim, né? Que podem ter datas que lembrem da pessoa, né? Músicas, situações, mas que isso não quer dizer que você não ama a pessoa que está junto ou que você está querendo construir algo, né? Mas são lugares diferentes, né? Evitar a comparação. Nossa. O que é inevitável, né? Vai comparar. Mas eu acho que não ficar ruminando isso, né? Essa questão da comparação. Não, mas ele era assim, ele era assado. É uma nova pessoa. Né? Então... E para o outro também, ele também tem que entender, né? Da onde você veio, que situação você está. Para ele poder também ajudar de alguma maneira, né? Sair daquilo, enfim, né? Criar uma nova história. Isso. Agora também tem mais uma questão, Mari. E quando a pessoa que se foi, né? Muitas das vezes o homem é o provedor financeiro. Pois é. Esse é outro ponto também. Né, que é a questão dos papéis, né? Querendo ou não, um relacionamento cada um vai tendo sua função, né? Cada um vai sendo responsável por alguma coisa, por alguma tarefa. E aí, por exemplo, a parte financeira, né? Que acaba sendo comum, assim, dos homens, muitas vezes, né, fazerem e tal. E deixar, então, a mulher ali desamparada. Então, isso que eu vou falando. Então, como não tem como a gente colocar um tempo, vai depender do que aquela pessoa perde também com aquela perda. Então, você perder ali alguém que era também a sua parte provedora ali, vai suscitar em mais organizações, mais ajuda, né? Mais coisa que aquela pessoa vai ter que fazer para poder se organizar. Então, ela tem que lidar com duas situações, né? Se manter ela, manter os filhos e ainda recomeçar, viver, né? Assim, essa minha amiga até falou assim, Amanda, a minha vontade não era sair da cama. Eu não tinha ânimo para escovar o dente, para tomar banho. Né? Ô Mari, você escreveu um livro sobre isso, é isso? Pois é, então, eu trouxe aqui para mostrar que eu acho que essa é uma outra forma de ajudar também, né? Então, por exemplo, sua amiga, né? Ter esse livro eu escrevi junto com as minhas colegas da pós que a gente fez em luto. E é justamente porque a gente via que não tinha muito esse tema, né? Não tem muito conteúdo sobre isso. E aí a gente vai falando das principais dúvidas que vão aparecendo nesse caminho, né? Então, por exemplo, da aliança, de começar um novo relacionamento, o que fazer, então, com os filhos, com essa nova identidade. Então, ele é um livro que ele é bem... com atividades, ó, com espaços, bem né? prático. Bem prático, isso, que vai fazendo então a pessoa ir pensando sobre o próprio luto, né? E refletindo coisas que viveu. Então isso ajuda bastante a entrar em contato com a dor, né? Não é um livro facinho assim, vou só ler isso aqui, não. Ele vai mexer em muitas coisas, né? Para você que perdeu o seu amor. Isso. Caminhos para lidar com o luto por viuvez. Isso.
caminhos, porque como a gente fala sempre, né, não tem um manual que vai servir para todo mundo, mas são caminhos, né? Então, esse livro não tem uma ordem, né? A pessoa vai lendo ali de acordo com o que faz mais sentido para ela naquele momento. Mari, a Marina mandou uma mensagem pra gente. Boa tarde. Meu esposo foi embora há 11 meses. Eu ainda não tirei a minha aliança. E eu sei que ele sofreu muito, então eu sei que ele tá bem. E eu tô caminhando com Jesus, pois ele está presente, dando forças. Marina Harume. Então, Marina, sinto muito. sim, e isso é importante, né, no luto. Você conseguir identificar aquilo que pode te trazer conforto. Então, ela traz ali a questão da religião, da fé. É outra coisa que pode também ajudar bastante nesse momento. Então, você tentar identificar ali o que vai ser o seu apoio. Tem gente que vai dizer que é um dos caminhos, né? Como você colocou aqui, que tem vários caminhos. Sim. Eu, Amanda, vou dizer pra você, esse é o principal caminho. Tá bom? Tem mais uma mensagem pra gente. Olá, Amanda e Mari. Sou a Elaine e perdi meu esposo há 4 anos para o Covid. Estivemos internados juntos e vivi todo o desespero dessa doença. Até o ano passado, parece que eu estava mais branda essa dor. Mas esse ano, com os desafios do meu filho adolescente, estou sentindo uma falta imensa, uma solidão, andando ali no limite de desistir. Sem falar que não consigo me abrir para uma nova relação, mesmo que já tendo passado outras etapas do luto. Faço terapia desde então e vejo que sem isso não teria chegado até aqui. Abaixo de Deus, é claro. Abraços e parabéns pelo tema. É a Elaine. Bom, eu achei interessante que a Elaine traz isso para a gente ilustrar aqui, né? Como o luto, ele não tem uma linha reta, né? Muitas vezes a gente acha que a gente vai viver, pronto, superei e acabou. Não, são altos e baixos, né? Ela comentou ali que ano passado a dor estava mais branda. Mas aí, esse ano, com questões com o filho adolescente, e aí veio a dor. Por quê? Porque sentiu a falta dele. Como que o marido agiria nesse momento, né? Como que a gente poderia pensar juntos, né, em possibilidades para o filho, né? Então, aquele apoio, né? Aquela companhia, aquela parceria, que muitas vezes, né, dependendo da situação, vai fazer mais falta em um momento do que em outro, né? Então, o luto, ele vai ser sempre altos e baixos. Essa questão do novo relacionamento, qual que é a dica, assim, para ela? Tem que conhecer gente nova ou não é necessário? Bom, isso é muito particular também, vai dela. Se ela está sentindo essa necessidade, né, se ela acha que talvez seja o momento de buscar, então começar a se abrir para isso, né? Então, às vezes, né, sair mais, pensar em possibilidades de ter alguém, mas é muito ela poder saber com ela, não ir muito pelos outros, né? Porque as pessoas vão falar, não, faz isso, faz aquilo, mas o que ela quer? Eu acho que é o momento dela também ter que entrar em contato com o que ela está sentindo, mas não tem certo ou errado. Faz o que o seu coração tá pedindo, tá bom? Mari, adorei o tema, obrigada, obrigada mesmo. É um assunto delicado, é uma ferida exposta, mas a gente tem que falar sobre isso também. Obrigada por ter vindo e compartilhado. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E quem quiser me acompanhar mais também, eu tenho um Instagram que eu falo bastante, né, sobre luto, @psibranquinho. Tá na tela. Tá ali? E o livro, Ótimo. Pessoal, como é que faz para comprar o livro? O livro também pode entrar em contato ali pelo Instagram e ele tem disponível também na Amazon para compra. Mas quem quiser também direto comigo pode falar ali pelo Instagram. Certo? Obrigada, Mari. Tudo de bom, parabéns pelo lindo trabalho. E para quem está vivendo uma perda importante, todos os dias é luto. Pode parecer estranho, né? Existe um Dia Internacional das Viúvas, mas a data existe para dar voz e visibilidade a um tema que ainda é um grande tabu na nossa sociedade. O luto não é doença, não é frescura ou exagero. O luto é o processo de readaptação e reconstrução da vida após uma perda significativa. É uma luta diária, gente. Não tem tempo específico de quanto tempo isso vai durar. E esse é o nosso papo hoje no Mais Saúde. É sempre bom lembrar. Mais Saúde. Oferecimento. ISSG é saúde para todos. E quem vai falar com a gente é a psicóloga especializada em luto, Mariane Branquinho. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Tudo bem? Amanda. Prazer estar aqui. Que Prazer bom poder é falar meu. desse tema, né? Que é tão pouco discutido. Então, É verdade. ter esse espaço aqui é uma honra. Mari, você viveu isso na pele. É isso.
Não. Não? Não. Eu sou psicóloga e eu trabalho com luto. Mas esse é um dos lutos, eu trabalho com todos os tipos de perdas, né? Mas essa é um luto que eu me identifico, assim, né? Então, começou a aparecer bastante, assim, na minha clínica de uns tempos pra cá. E principalmente mulheres jovens, né? Então, no começo da vida, né? Quando tá com o futuro inteiro pela frente e perde ali aquele companheiro, né? Então, costumo dizer, né? Que não é só uma perda do presente, mas é uma perda do futuro também, né? Mas, enfim, né? Como é um lugar de dor, geralmente a gente prefere fingir que não está acontecendo, né? É um tema realmente pouquíssimo discutido, porque eu acho isso, porque na verdade eu acho que é uma ferida, gente, que ela fica exposta, ela fica aberta e às vezes tocar na ferida dói. É isso, Mari? Exatamente. Mas é algo que precisa também ser sentido, ser falado, né? Ser expressado de alguma forma, porque eu costumo dizer que uma hora a conta chega, né? Não dá pra gente também fingir que nada aconteceu e só seguir a vida, né? Tem que olhar para essa dor também. E como recuperar a vida? Bom, isso é um processo, né? Não é assim de uma hora para outra, principalmente no luto por viuvez, né? Que eu acho que é uma coisa que mexe muito na identidade, né? Da mulher, porque é aquela coisa, né? De você não é mais casada, ao mesmo tempo você não é solteira, você se encontra ali no meio do caminho e ainda não sabe onde é teu lugar. Né? Então, às vezes, amigos que antes eram casais de amigos, você não se sente mais pertencente àquele lugar. Né? Então, às vezes, tem filhos, então você criar filhos sozinha, né? Ter todas as responsabilidades, tomar decisão, né? Coisas que antes eram nós, né? A gente tinha alguém que te apoiava, que você poderia, né, compartilhar e agora você tem que lidar com aquilo tudo sozinho. Então, a solidão é uma característica muito presente também nesse luto. E assim, mas assim, eu quero entender assim, na prática, no seu consultório, você falou que é um processo, mas por onde começar? Por onde começar a reviver? Coincidentemente, semana passada eu encontrei com uma amiga que é justamente essa situação. O marido faleceu em torno de 3 meses e ela estava de aliança. Ela comentou que ela não tirou nem a escova de dente dele do banheiro. Sim. Então, assim, eu falei, amiga, como você está? Ela falou assim, eu ainda estou assimilando. Exatamente. Então, como funciona, assim, primeira coisa, o que você acha que a pessoa tem que fazer? Olha, uma coisa que é muito importante é pensar que é isso, né? Nesses primeiros meses, a ideia é você sobreviver, é você conseguir fazer o básico ali, manter a rotina. A rotina geralmente ajuda você ter, né, horários para fazer as coisas, mas não se cobrar, porque você não é mais aquela pessoa que você era, né? Então, coisas que às vezes você fazia ali no automático se torna muito mais custoso, é muito mais difícil, muito mais dolorido, né? Então, atividades básicas, né? Escovar o dente, tomar banho, tudo é mais difícil, né? E mexe também além do emocional, a parte cognitiva, né? Então, você ficar mais devagar para pensar, não conseguir se concentrar. Então, eu acho que é ir devagar, né? E um passinho por vez mesmo, não querer esperar grandes coisas, porque é um processo de assimilação, né? De readaptação. E isso vai acontecendo aos poucos, conforme você vai se deparando ali com aquela ausência dia após dia. E buscar ajuda, né? Eu acho que isso pode ser muito importante, a terapia é um caminho. Né? Então, conversar às vezes com pessoas, às vezes participar de grupos de outras mulheres que também perderam para ter essa troca de experiência. Não existe certo e errado, né, Mari? Não. Não tem assim, uma fórmula, porque assim, cada um vai reagir de uma maneira, né? E Exatamente. o tempo também não tem tempo específico, não tem né? Tempo. E isso é um terror, né, para quem está vivendo luto, porque muitas vezes as pessoas querem colocar um prazo, né? Nossa, mas já deu 6 meses e você ainda está sofrendo, né? Você não vai encontrar ninguém, você é nova, né? Tem que conhecer outra pessoa. E nesse momento você não quer nada, você quer, né, olhar para aquela dor e quer que alguém valide isso, né? Que alguém reconheça que realmente está doendo. É como eu falei, sabe? Ninguém espera passar por isso. Né? Ninguém casa e espera realmente que vai falecer, ou por doença, ou por acidente. Ninguém casa para isso. Então, ninguém se imagina sem essa pessoa. Mas é o seguinte, eu quero que vocês mandem mensagem para mim, gente, aqui no WhatsApp. Coloca aqui na tela, Ferzinha, o WhatsApp nosso, ó, 999-520380. Compartilha comigo, já aconteceu isso com você? Faz tempo? Como é que foi esse pós, né? Essa cobrança sua, da família, das pessoas, da sociedade? Como é que foi? Você conhece alguém também que passou por isso próximo a você? Igual eu compartilhei, né, da minha amiga. Compartilha comigo, eu quero entender como é que foi viver esse luto com você. Já tem mensagem aqui pra gente, da Luciana, Mari. Oi, Amanda. Oi, Mari. Nossa, me identifico muito.
perdi meu noivo há 2 anos e parece que minha vida não é a mesma. Todos os sonhos, os planos que tínhamos ficam me falando para continuar a vida, namorar, mas eu não consigo. Não sei o que fazer, não consigo imaginar outra pessoa ocupando esse lugar. Existe um tempo aceitável para que eu consiga voltar a me interessar por outras pessoas? Bom, de novo, não temos um tempo específico, cada pessoa vai ter o seu tempo, porque depende da história de cada um, a forma de cada um de se relacionar. Mas quando você vê que vai passando o tempo e você se sente no mesmo lugar, aí eu acho que é interessante buscar uma ajuda, né? Ter uma ajuda profissional para ajudar a pensar com as possibilidades, né? O que é possível ser feito, né? Como que você pode buscar novos sentidos, né? E até a questão de aceitar essa perda, né? Que é uma coisa difícil, né? De você conseguir aceitar que isso aconteceu para daí você poder abrir espaço para o novo, né? Muitas vezes a gente fica agarrada àquela dor com uma ideia de que se eu soltar essa dor eu vou esquecer da pessoa que se foi, né? E não é isso. A pessoa ela é insubstituível, né? Mas você não precisa morrer junto com a pessoa, né? Existe uma diferença entre luto, por exemplo, do namorado, noivo, esposa, do que, de repente, um pai, uma mãe, um filho? Como é? É a mesma dor? Não, eu acho que cada luto tem as suas particularidades, né? É uma dor, assim, de você ter que lidar com aquela ausência muito grande. Mas, por exemplo, como eu falei aqui, esse é um luto que tem muitas características disso da solidão, tem isso de começar um novo relacionamento, né? Então, muitas vezes tem essa comparação de que, mas você perdeu um marido, um namorado, você pode substituir. E não é essa a questão, né? Não é substituível, né? As pessoas têm muita dificuldade porque sente que está traindo, ou sente culpa, ou tem esse medo do julgamento. E o julgamento, inclusive, do tempo, né? Do tempo. Você foi rápido demais, você demorou demais, ou se, nossa, parece que superou. Tem pessoas que acham que também que ela não pode continuar, né? Não entende que, assim... e eu acho que é difícil dar pra própria pessoa, né, Mari? Assim, meu Deus, e agora? Eu vou, não vou, eu me permito, não me permito. É como você falou, realmente parece uma traição, né? Sim. Até a questão da aliança, né, que é sempre uma dificuldade também de saber, será que eu tenho o momento certo de tirar essa aliança? Né, o que eu faço com ela? Como se a aliança também fosse algo que representasse ali aquela pessoa, né? Então, a partir do momento que eu tirei é porque eu tô livre, tô aberta para o mundo. Então, causa aí um estranhamento, né, uma dificuldade das pessoas de tomarem essa decisão. Nossa, Mari, mas assim, você falou, então assim, não tem tempo, né? Cada um vai ter o seu tempo, então não se pressione, não deixe ninguém te pressionar nesse sentido, mas é importante você viver esse luto, mas você sair dele também, né, Mari? Sim. Sim. Eu costumo dizer que a gente não vai sair do luto, mas você vai absorver, né? Vai integrar aquela perda, ela vai continuar fazendo parte de você, mas você vai aprender a conviver. Tipo, né? Ela não te paralisa. Isso, ressignificar. A perda não vai te paralisar mais. Como ela falou, né? Ali, a outra moça, a Luciana. 2 anos ali que ela tá parada, né? Então, a ideia é que você não pare a sua vida, né? Que você encontre outros sentidos, outros significados, né? Outros propósitos na vida, mas cada um no seu tempo. A Júlia Vitória também compartilhou aqui com a gente. De fato, o luto é doloroso. Ano passado, perdi 3 pessoas especiais na minha vida. Minha tia, meu tio, irmãos do meu avô, e logo em seguida foi uma amiga também. Vítima de pneumonia maltratada, demorou para me levantar de novo. Sim. Então, aí vão tendo outras perdas, né? Vai ficando mais difícil ainda, né? Porque você vai tendo que lidar com vários lutos ao mesmo tempo. Então, não adianta ter pressa. E assim, existe algum manual de primeiros socorros, assim, que a gente possa... Faça isso, pelo amor de Deus, comece assim. Bom, eu costumo dizer que o luto precisa de gente, né? Então, ter suporte, né? Ter pessoas perto, eu acho que isso ajuda muito, né? Pessoas que validem a sua dor, que não fiquem te apressando, te cobrando, faz isso, faz aquilo, você não deveria estar assim. Não, permitir que, bom, a pessoa tá ali, né? Tá sofrendo, mas, ó, eu tô aqui, se precisar conversar, né? Se precisar de alguma coisa, respeitar, né, o tempo ali e a forma de cada um de expressar, porque às vezes tem isso também, né, a pessoa fica achando que porque a pessoa ela tá bem, tá vivendo a vida, ela não tá mais sentindo aquela dor. Mas não, a dor tá ali o tempo todo, só que, né, o mundo não para você cuidar ali da sua dor, né, as coisas estão acontecendo e a pessoa tem que seguir.
mas saber que tem alguém ali que se preocupa, né? Que às vezes manda uma mensagem, manda um mimo, né? Convida para as coisas, né? Não se sentir esquecida, que é outra coisa que as pessoas falam muito, né? Ah, no começo do meu luto tinha um monte de gente. Depois vai passando o tempo, parece que ninguém lembra mais da minha dor. Ninguém lembra, sente que aquela pessoa não está mais presente. A Júlia também compartilhou com a gente. Eu não vivi isso. E ouvindo vocês conversando agora, me veio a dúvida. Como encarar um novo relacionamento? A pessoa deve ou não levar o passado para o novo? Uma boa pergunta, né? Porque não tem como você também entrar num outro relacionamento e não falar, né, daquela pessoa que foi importante. Ela vai aparecer em algum momento. Então, eu acho que a sinceridade, a honestidade com quem está ali também é importante, né? De você contar o que você viveu, mas que você está aberta agora para construir uma nova história, né? Aquele foi um capítulo da sua história, mas agora você está aberta ali para o novo, mas entender que talvez não vai ser tão simples assim, né? Que podem ter datas que lembrem da pessoa, né? Músicas, situações, mas que isso não quer dizer que você não ama a pessoa que está junto ou que você está querendo construir algo, né? Mas evitar são lugares diferentes, né? Evitar a comparação. Nossa. O que é inevitável, né? Vai comparar. Mas eu acho que não ficar ruminando isso, né? Essa questão da comparação. Ah, não, mas ele era assim, ele era assado. É uma nova pessoa. Né? Então... E para o outro também, ele também tem que entender, né? Da onde você veio, que situação você está. Para ele poder também ajudar de alguma maneira, né? Sair daquilo, enfim, né? Criar uma nova história. Isso. Agora também tem mais uma questão, Mari. E quando a pessoa que se foi, né? Muitas das vezes o homem é o provedor financeiro. Pois é. Esse é outro ponto também. Né, que é a questão dos papéis, né? Querendo ou não, um relacionamento cada um vai tendo sua função, né? Cada um vai sendo responsável por alguma coisa, por alguma tarefa. E aí, por exemplo, a parte financeira, né? Que acaba sendo comum, assim, dos homens, muitas vezes, né, fazerem e tal. E deixar, então, a mulher ali desamparada. Então, é isso que eu vou falando. Então, como não tem como a gente colocar um tempo, vai depender do que aquela pessoa perde também com aquela perda. Então, você perder ali alguém que era também a sua parte provedora ali, vai suscitar em mais organizações, mais ajuda, né? Mais coisa que aquela pessoa vai ter que fazer para poder se organizar. Então, ela tem que lidar com duas situações, né? Se manter ela, manter os filhos e ainda recomeçar, viver, né? Assim, essa minha amiga até falou assim, Amanda, a minha vontade não era sair da cama. Eu não tinha ânimo para escovar o dente, para tomar banho. Né? Ô Mari, você escreveu um livro sobre isso, é isso? Pois é, então, eu trouxe aqui para mostrar que eu acho que essa é uma outra forma de ajudar também, né? Então, por exemplo, sua amiga, né? Ter esse livro eu escrevi junto com as minhas colegas da pós que a gente fez em luto. E é justamente porque a gente via que não tinha muito esse tema, né? Não tem muito conteúdo sobre isso. E aí a gente vai falando das principais dúvidas que vão aparecendo nesse caminho, né? Então, por exemplo, da aliança, de começar um novo relacionamento, o que fazer então com os filhos, com essa nova identidade. Então, ele é um livro que ele é bem com atividades, com espaços, bem né? prático. Bem prático, isso, que vai fazendo então a pessoa ir pensando sobre o próprio luto, né? E refletindo coisas que viveu. Então isso ajuda bastante a entrar em contato com a dor, né? Não é um livro facinho assim, vou só ler isso aqui, não. Ele vai mexer em muitas coisas, né? Para você que perdeu o seu amor. Isso. Caminhos para lidar com o luto por viuvez. Isso. Caminhos, porque como a gente fala sempre, né, não tem um manual que vai servir para todo mundo, mas são caminhos, né? Então, esse livro não tem uma ordem, né? A pessoa vai lendo ali de acordo com o que faz mais sentido para ela naquele momento. Mari, a Marina mandou uma mensagem pra gente. Boa tarde. Meu esposo foi embora há 11 meses. Eu ainda não tirei a minha aliança. E eu sei que ele sofreu muito, então eu sei que ele tá bem. E eu tô caminhando com Jesus, pois ele está presente, dando forças. Marina Raulumen. Então, Marina, sinto muito. Sim, e isso é importante, né, no luto. Você conseguir identificar aquilo que pode te trazer conforto. Então, ela traz ali a questão da religião, da fé. É outra coisa que pode também ajudar bastante nesse momento. Então, você tentar identificar ali o que vai ser o seu apoio. Tem gente que vai dizer que é um dos caminhos, né? Como você colocou aqui, que tem vários caminhos. Sim. Eu, Amanda, vou dizer pra você, esse é o principal caminho. Tá bom? Tem mais uma mensagem pra gente. Olá, Amanda e Mari. Sou a Elaine e perdi meu esposo há 4 anos para o Covid.
estivemos internados juntos e vivi todo o desespero dessa doença. Até o ano passado, parece que eu estava mais brando essa dor. Mas esse ano, com os desafios do meu filho adolescente, estou sentindo uma falta imensa, uma solidão, andando ali no limite de desistir. Sem falar que não consigo me abrir para uma nova relação, mesmo que já tendo passado outras etapas do luto. Faço terapia desde então e vejo que sem isso não teria chegado até aqui. Abaixo de Deus, é claro. Abraços e parabéns pelo tema. É a Elaine. Bom, eu achei interessante que a Elaine traz isso para a gente ilustrar aqui, né? Como o luto, ele não tem uma linha reta, né? Muitas vezes a gente acha que a gente vai viver, pronto, superei e acabou. Não, são altos e baixos, né? Ela comentou ali que ano passado a dor estava mais branda, mas aí esse ano com questões com o filho adolescente e aí veio a dor. Por quê? Porque sentiu a falta dele. Como que o marido agiria nesse momento, né? Como que a gente poderia pensar juntos, né, em possibilidades para o filho, né? Então aquele apoio, né? Aquela companhia, aquela parceria que muitas vezes, né, dependendo da situação, vai fazer mais falta em um momento do que em outro, né? Então, o luto, ele vai ser sempre altos e baixos. Essa questão do novo relacionamento, qual que é a dica, assim, para ela? Tem que conhecer gente nova ou não é necessário? Bom, isso é muito particular também, vai dela. Se ela está sentindo essa necessidade, né, se ela acha que talvez seja o momento de buscar, então começar a se abrir para isso, né? Então, às vezes, né, sair mais, pensar em possibilidades de ter alguém, mas é muito ela poder saber com ela, não ir muito pelos outros, né? Porque as pessoas vão falar, não, faz isso, faz aquilo, mas o que ela quer? Eu acho que é o momento dela também ter que entrar em contato com o que ela está sentindo, mas não tem certo ou errado. Faz o que o seu coração está pedindo, tá bom? Mari, adorei o tema, obrigada, obrigada mesmo. É um assunto delicado, é uma ferida exposta, mas a gente tem que falar sobre isso também. Obrigada por ter vindo e compartilhado. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E quem quiser me acompanhar mais também, eu tenho um Instagram que eu falo bastante, né, sobre luto, @psibranquinho. Tá na tela. Tá ali. Uhum. E o livro, Ótimo. pessoal, como é que faz para comprar o livro? O livro também pode entrar em contato ali pelo Instagram e ele tem disponível também na Amazon para compra. Mas quem quiser também direto comigo pode falar ali pelo Instagram. Certo? Obrigada, Mari. Tudo de bom, parabéns pelo lindo trabalho. E para quem está vivendo uma perda importante, todos os dias é luto. Pode parecer estranho, né? Existe um Dia Internacional das Viúvas, mas a data existe para dar voz e visibilidade a um tema que ainda é um grande tabu na nossa sociedade. O luto não é doença, não é frescura ou exagero. O luto é o processo de readaptação e reconstrução da vida após uma perda significativa. É uma luta diária, gente. Não tem tempo específico de quanto tempo isso vai durar. E esse é o nosso papo hoje no Mais Saúde. É sempre bom lembrar. Mais Saúde. Oferecimento. ISSG é saúde para todos. E quem vai falar com a gente é a psicóloga especializada em luto, Mariane Branquinho. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Tudo bem? Amanda, prazer estar aqui. Que Prazer bom poder meu. falar desse tema, né? Que é tão pouco discutido. Então, É verdade. ter esse espaço aqui é uma honra. Mari, você viveu isso na pele? É isso? Não. Não? Eu sou psicóloga e eu trabalho com luto. Mas esse é um dos lutos, eu trabalho com todos os tipos de perdas, né? Mas essa é um luto que eu me identifico, assim, né? Então, começou a aparecer bastante, assim, na minha clínica de uns tempos pra cá. E principalmente mulheres jovens, né? Então, no começo da vida, né? Que quando tá com o futuro inteiro pela frente e perde ali aquele companheiro, né? Então, costumo dizer, né? Que não é só uma perda do presente, mas é uma perda do futuro também, né? Mas, enfim, né? Como é um lugar de dor, geralmente a gente prefere fingir que não está acontecendo, né? É um tema realmente pouquíssimo discutido, porque eu acho isso, porque na verdade eu acho que é uma ferida, gente, que ela fica exposta, ela fica aberta e às vezes tocar na ferida dói. É isso, Mari? Exatamente. Mas é algo que precisa também ser sentido, ser falado, né? Ser expressado de alguma forma, porque eu costumo dizer que uma hora a conta chega, né? Não dá pra gente também fingir que nada aconteceu e só seguir a vida, né? Tem que olhar para essa dor também.
E como recuperar a vida? Bom, isso é um processo, né? Não é assim de uma hora para outra, principalmente no luto por viuvez, né? Que eu acho que é uma coisa que mexe muito na identidade, né, da mulher, porque é aquela coisa, né, de você não é mais casada, ao mesmo tempo você não é solteira, você se encontra ali no meio do caminho e ainda não sabe onde é teu lugar. Né? Então, às vezes, amigos que antes eram casais de amigos, você não se sente mais pertencente àquele lugar. Né? Então, às vezes, tem filhos, então você criar filhos sozinha, né? Ter todas as responsabilidades, tomar decisão, né? Coisas que antes eram nós, né? A gente tinha ali, tinha alguém que te apoiava, que você poderia, né, compartilhar, e agora você tem que lidar com aquilo tudo sozinho. Então, a solidão é uma característica muito presente também nesse luto. E assim, mas assim, eu quero entender assim, na prática, no seu consultório, você falou que é um processo, mas por onde começar? Por onde começar a reviver? Coincidentemente, semana passada eu encontrei com uma amiga que é justamente essa situação. O marido faleceu em torno de 3 meses e ela estava de aliança. Ela comentou que ela não tirou nem a escova de dente dele do banheiro. Sim. Então, assim, eu falei, amiga, como você está? Ela falou assim, eu ainda estou assimilando. Exatamente. Então, como funciona, assim, primeira coisa, o que você acha que a pessoa tem que fazer? Olha, uma coisa que é muito importante é pensar que é isso, né? Nesses primeiros meses, a ideia é você sobreviver, é você conseguir fazer o básico ali, manter a rotina. A rotina geralmente ajuda você ter, né, horários para fazer as coisas, mas não se cobrar, porque você não é mais aquela pessoa que você era, né? Então, coisas que às vezes você fazia ali no automático se torna muito mais custoso, é muito mais difícil, muito mais dolorido, né? Então, atividades básicas, né? Escovar o dente, tomar banho, tudo é mais difícil, né? E mexe também além do emocional, a parte cognitiva, né? Então, você ficar mais devagar para pensar, não conseguir se concentrar. Então, eu acho que é ir devagar, né? E um passinho por vez mesmo, não querer esperar grandes coisas, porque é um processo de assimilação, né? De readaptação. E isso vai acontecendo aos poucos, conforme você vai se deparando ali com aquela ausência dia após dia. E buscar ajuda, né? Eu acho que isso pode ser muito importante, a terapia é um caminho. Né? Então, conversar, às vezes, com pessoas, às vezes participar de grupos de outras mulheres que também perderam, para ter essa troca de experiência. Não existe certo e errado, né, Mari? Não. Não tem, assim, uma fórmula, porque, assim, cada um vai reagir de uma maneira, né? E Exatamente. o tempo também não tem tempo específico, não tem né? Tempo. E isso é um terror, né, para quem está vivendo luto, porque muitas vezes as pessoas querem colocar um prazo, né? Nossa, mas já deu 6 meses e você ainda está sofrendo, né? Você não vai encontrar ninguém, você é nova, né? Tem que conhecer outra pessoa. E nesse momento você não quer nada, você quer, né, olhar para aquela dor e quer que alguém valide isso, né? Que alguém reconheça que realmente está doendo. É como eu falei, sabe? Ninguém espera passar por isso. Né? Ninguém casa e espera realmente que vai falecer, ou por doença, ou por acidente. Ninguém casa para isso. Então, ninguém se imagina sem essa pessoa. Mas é o seguinte, eu quero que vocês mandem mensagem para mim, gente, aqui no WhatsApp. Coloca aqui na tela, Ferzinha, o WhatsApp nosso, ó, 999520380. Compartilha comigo. Já aconteceu isso com você? Faz tempo? Como é que foi esse pós, né? Essa cobrança sua, da família, das pessoas, da sociedade? Como é que foi? Você conhece alguém também que passou por isso próximo a você? Igual eu compartilhei, né, da minha amiga. Compartilha comigo, eu quero entender como é que foi viver esse luto com você. Já tem mensagem aqui pra gente, da Luciana, Mari. Oi, Amanda. Oi, Mari. Nossa, me identifico muito. Perdi meu noivo há 2 anos e parece que minha vida não é a mesma. Todos os sonhos, os planos que tínhamos ficam me falando para continuar a vida, namorar, mas eu não consigo. Não sei o que fazer, não consigo imaginar outra pessoa ocupando esse lugar. Existe um tempo aceitável para que eu consiga voltar a me interessar por outras pessoas? Bom, não temos um tempo específico, cada pessoa vai ter o seu tempo, porque depende da história de cada um, a forma de cada um de se relacionar. Mas quando você vê que, né, vai passando o tempo e você se sente no mesmo lugar, aí eu acho que é interessante buscar uma ajuda, né? Ter uma ajuda profissional para ajudar a pensar com as possibilidades, né? O que é possível ser feito, né? Como que você pode buscar novos sentidos, né? E até a questão de aceitar essa perda, né? Que é uma coisa difícil, né? De você conseguir aceitar que isso aconteceu para daí você poder abrir espaço para o novo, né? Muitas vezes a gente fica agarrada àquela dor com uma ideia de que se eu soltar essa dor eu vou esquecer da pessoa que se foi, né? E não é isso. A pessoa, ela é insubstituível,
né? Mas você não precisa morrer junto com a pessoa, né? Existe uma diferença entre o luto, por exemplo, do namorado, noivo, esposa, do que, de repente, um pai, uma mãe, um filho? Como é? É a mesma dor? Não, eu acho que cada luto tem as suas particularidades, né? É uma dor, assim, de você ter que lidar com aquela ausência muito grande. Mas, por exemplo, como eu falei aqui, esse é um luto que tem muitas características disso da solidão, tem isso de começar um novo relacionamento, né? Então, muitas vezes tem essa comparação de que, mas você perdeu um marido, um namorado, você pode substituir. E não é essa a questão, né? Não é substituível, né? As pessoas têm muita dificuldade porque sente que está traindo, ou sente culpa, ou tem esse medo do julgamento. E o julgamento, inclusive, do tempo, né? Do tempo. Você foi rápido demais, você demorou demais, ou se, nossa, parece que superou. Tem pessoas que acham que também que ela não pode continuar, né? Não entende que, assim... e eu acho que é difícil dar pra própria pessoa, né, Mari? Assim, meu Deus, e agora? Eu vou, não vou, eu me permito, não me permito. Sim. É como você falou, realmente parece uma traição, né? Sim. Até a questão da aliança, né, que é sempre uma dificuldade também de saber, será que eu tenho o momento certo de tirar essa aliança? Né, o que eu faço com ela? Como se a aliança também fosse algo que representasse ali aquela pessoa, né? Então, a partir do momento que eu tirei é porque eu tô livre, tô aberta para o mundo. Então, causa aí um estranhamento, né, uma dificuldade das pessoas de tomarem essa decisão. Nossa, Mari, mas assim, você falou, então assim, não tem tempo, né? Cada um vai ter o seu tempo, então não se pressione, não deixe ninguém te pressionar nesse sentido, mas é importante você viver esse luto, mas você sair dele também, né, Mari? Sim. Sim. Eu costumo dizer que a gente não vai sair do luto, mas você vai absorver, né? Vai integrar aquela perda, ela vai continuar fazendo parte de você, mas você vai aprender a conviver. Tipo, né? Ela não te paralisa. Isso, ressignificar. A perda não vai te paralisar mais. Como ela falou, né, ali, a outra moça, a Luciana. 2 anos ali que ela tá parada, né? Então, a ideia é que você não pare a sua vida, né? Que você encontre outros sentidos, outros significados, né? Outros propósitos na vida, mas cada um no seu tempo. A Júlia Vitória também compartilhou aqui com a gente. De fato, o luto é doloroso. Ano passado, perdi 3 pessoas especiais na minha vida. Minha tia, meu tio, irmãos do meu avô, e logo em seguida foi uma amiga também. Vítima de pneumonia maltratada, demorou para me levantar de novo. Sim. Então, aí vão tendo outras perdas, né? Vai ficando mais difícil ainda, né? Porque você vai tendo que lidar com vários lutos ao mesmo tempo. Então, não adianta ter pressa. E assim, existe algum manual de primeiros socorros, assim, que a gente possa... Faça isso, pelo amor de Deus, comece assim. Bom, eu costumo dizer que o luto precisa de gente, né? Então, ter suporte, né? Ter pessoas perto, eu acho que isso ajuda muito, né? Pessoas que validem a sua dor, que não fiquem te apressando, te cobrando, faz isso, faz aquilo, você não deveria estar assim. Não, permitir que, bom, a pessoa tá ali, né? Tá sofrendo, mas, eu tô aqui, se precisar conversar, né? Se precisar de alguma coisa, respeitar, né, o tempo ali e a forma de cada um de expressar, porque às vezes tem isso também, né? A pessoa fica achando que porque a pessoa, ela tá bem, tá vivendo a vida, ela não tá mais sentindo aquela dor. Mas não, a dor tá ali o tempo todo, só que, né, o mundo não para você cuidar ali da sua dor, né? As coisas estão acontecendo e a pessoa tem que seguir. Mas saber que tem alguém ali que se preocupa, né? Que às vezes manda uma mensagem, manda um mimo, né? Convida para as coisas, né? Não se sentir esquecida, que é outra coisa que as pessoas falam muito, né? No começo do meu luto tinha um monte de gente. Depois vai passando o tempo, parece que ninguém lembra mais da minha dor. Ninguém lembra, sente que aquela pessoa não está mais presente. A Júlia também compartilhou com a gente. Eu não vivi isso. E ouvindo vocês conversando agora, me veio a dúvida. Como encarar um novo relacionamento? A pessoa deve ou não levar o passado para o novo? Uma boa pergunta, né? Porque não tem como você também entrar num outro relacionamento e não falar, né, daquela pessoa que foi importante. Ela vai aparecer em algum momento. Então, eu acho que a sinceridade, a honestidade com quem está ali também é importante, né? De você contar o que você viveu, mas que você está aberta agora para construir uma nova história, né? Aquele foi um capítulo da sua história, mas agora você está aberta ali para o novo, mas entender que talvez não vai ser tão simples assim, né? Que podem ter datas que lembrem da pessoa, né? Músicas, situações, mas que isso não quer dizer que você não ama a pessoa que está junto ou que você está querendo construir algo, né? Mas são lugares diferentes, né? Evitar a comparação.
Nossa. O que é inevitável, né? Vai comparar. Mas eu acho que não ficar ruminando isso, né? Essa questão da comparação. Ah, não, mas ele era assim, ele era assado. É uma nova pessoa. Né? Então... E para o outro também, ele também tem que entender, né? Da onde você veio, que situação você está. Para ele poder também ajudar de alguma maneira, né? Sair daquilo, enfim, né? Criar uma nova história. Isso. Agora também tem mais uma questão, Mari. E quando a pessoa que se foi, né? Muitas das vezes o homem, é o provedor financeiro. Pois é. Esse é outro ponto também. Né, que é a questão dos papéis, né? Querendo ou não, um relacionamento cada um vai tendo sua função, né? Cada um vai sendo responsável por alguma coisa, por alguma tarefa. E aí, por exemplo, a parte financeira, né? Que acaba sendo comum, assim, dos homens, muitas vezes, né, fazerem e tal. E deixar, então, a mulher ali desamparada. Então, isso que eu vou falando. Então, como não tem como a gente colocar um tempo, vai depender do que aquela pessoa perde também com aquela perda. Então, você perder ali alguém que era também a sua parte provedora ali, vai suscitar em mais organizações, mais ajuda, né? Mais coisa que aquela pessoa vai ter que fazer para poder se organizar. Então, ela tem que lidar com duas situações, né? Se manter ela, manter os filhos e ainda recomeçar, viver, né? Assim, essa minha amiga até falou assim, Amanda, a minha vontade não era sair da cama. Eu não tinha ânimo para escovar o dente, para tomar banho. Né? Ô Mari, você escreveu um livro sobre isso, é isso? Pois é, então, eu trouxe aqui para mostrar que eu acho que essa é uma outra forma de ajudar também, né? Então, por exemplo, sua amiga, né? Ter esse livro eu escrevi junto com as minhas colegas da pós que a gente fez em luto. E é justamente porque a gente via que não tinha muito esse tema, né? Não tem muito conteúdo sobre isso. E aí a gente vai falando das principais dúvidas que vão aparecendo nesse caminho, né? Então, por exemplo, da aliança, de começar um novo relacionamento, o que fazer, então, com os filhos, com essa nova identidade. Então, ele é um livro que ele é bem... com atividades, com espaços, bem né? prático. Bem prático, isso, que vai fazendo então a pessoa ir pensando sobre o próprio luto, né? E refletindo coisas que viveu. Então isso ajuda bastante a entrar em contato com a dor, né? Não é um livro facinho assim, vou só ler isso aqui, não. Ele Como vai que é o nome mexer em do muitas livro? coisas, né? Para você que perdeu o seu amor. Isso. Caminhos para lidar com o luto por viuvez. Isso. Caminhos, porque como a gente fala sempre, né, não tem um manual que vai servir para todo mundo, mas são caminhos, né? Então, esse livro não tem uma ordem, né? A pessoa vai lendo ali de acordo com o que faz mais sentido para ela naquele momento. Mari, a Marina mandou uma mensagem pra gente. Boa tarde. Meu esposo foi embora há 11 meses. Eu ainda não tirei a minha aliança. E eu sei que ele sofreu muito, então eu sei que ele tá bem. E eu tô caminhando com Jesus, pois ele está presente, dando forças. Marina Haurumen. Então, Marina, sinto muito. Sim, isso é importante, né, no luto. Você conseguir identificar aquilo que pode te trazer conforto. Então, ela traz ali a questão da religião, da fé. É outra coisa que pode também ajudar bastante nesse momento. Então, você tentar identificar ali o que vai ser o seu apoio. Tem gente que vai dizer que é um dos caminhos, né? Como você colocou aqui, que tem vários caminhos. Sim. Eu, Amanda, vou dizer pra você, esse é o principal caminho. Tá bom? Tem mais uma mensagem pra gente. Olá, Amanda e Mari. Sou a Elaine e perdi meu esposo há 4 anos para o Covid. Estivemos internados juntos e vivi todo o desespero dessa doença. Até o ano passado, parece que eu estava mais branda essa dor. Mas esse ano, com os desafios do meu filho adolescente, estou sentindo uma falta imensa, uma solidão, andando ali no limite de desistir. Sem falar que não consigo me abrir para uma nova relação, mesmo que já tendo passado outras etapas do luto. Faço terapia desde então e vejo que sem isso não teria chegado até aqui. Abaixo de Deus, é claro. Abraços e parabéns pelo tema. É a Elaine. Bom, eu achei interessante que a Elaine traz isso pra gente ilustrar aqui, né? Como o luto, ele não tem uma linha reta, né? Muitas vezes a gente acha que a gente vai viver, pronto, superei e acabou. Não, são altos e baixos, né? Ela comentou ali que ano passado a dor estava mais branda. Mas aí, esse ano, com questões com o filho adolescente, e aí veio a dor. Por quê? Porque sentiu a falta dele. Como que o marido agiria nesse momento, né? Como que a gente poderia pensar juntos, né, em possibilidades para o filho, né? Então, aquele apoio, né? Aquela companhia, aquela parceria.
que muitas vezes, né, dependendo da situação, vai fazer mais falta em um momento do que em outro, né? Então o luto ele vai ser sempre altos e baixos. Essa questão do novo relacionamento, qual que é a dica, assim, para ela? Tem que conhecer gente nova ou não é necessário? Bom, isso é muito particular também, vai dela. Se ela está sentindo essa necessidade, né, se ela acha que talvez seja o momento de buscar, então começar a se abrir para isso, né? Então, às vezes, né, sair mais, pensar em possibilidades de ter alguém, mas é muito ela poder saber com ela, não ir muito pelos outros, né? Porque as pessoas vão falar, não, faz isso, faz aquilo, mas o que ela quer? Eu acho que é o momento dela também ter que entrar em contato com o que ela está sentindo, mas não tem certo ou errado. Faz o que o seu coração tá pedindo, tá bom? Mari, adorei o tema, obrigada, obrigada mesmo. É um assunto delicado, é uma ferida exposta, mas a gente tem que falar sobre isso também. Obrigada por ter vindo e compartilhado. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E quem quiser me acompanhar mais também, eu tenho um Instagram que eu falo bastante, né, sobre luto, @psibranquinho. Tá na tela aí. Tá ali? Uhum. E o livro, Ótimo. pessoal, como é que faz para comprar o livro? O livro também pode entrar em contato ali pelo Instagram e ele tem disponível também na Amazon para compra. Mas quem quiser também direto comigo pode falar ali pelo Instagram. Certo? Obrigada, Mari. Tudo de bom, parabéns pelo lindo trabalho. E para quem está vivendo uma perda importante, todos os dias é luto. Pode parecer estranho, né? Existe um Dia Internacional das Viúvas, mas a data existe para dar voz e visibilidade a um tema que ainda é um grande tabu na nossa sociedade. O luto não é doença, não é frescura ou exagero. O luto é o processo de readaptação e reconstrução da vida após uma perda significativa. É uma luta diária, gente. Não tem tempo específico de quanto tempo isso vai durar. E esse é o nosso papo hoje no Mais Saúde. É sempre bom lembrar. Mais Saúde. Oferecimento. ISSG é saúde para todos. E quem vai falar com a gente é a psicóloga especializada em luto, Mariane Branquinho. Seja bem-vinda! Muito obrigada, tudo bem? Amanda, prazer estar aqui. Que Prazer bom poder é falar meu. desse tema, né? Que é tão pouco discutido. Então, É verdade. ter esse espaço aqui é uma honra. Mari, você viveu isso na pele? É isso? Não. Não? Eu sou psicóloga e eu trabalho com luto. Mas esse é um dos lutos, eu trabalho com todos os tipos de perdas, né? Mas essa é um luto que eu me identifico, assim, né? Então, começou a aparecer bastante, assim, na minha clínica de uns tempos pra cá. E principalmente mulheres jovens, né? Então, no começo da vida, né? Quando tá com o futuro inteiro pela frente e perde ali aquele companheiro, né? Então, costumo dizer, né? Que não é só uma perda do presente, mas é uma perda do futuro também, né? Mas, enfim, né? Como é um lugar de dor, geralmente a gente prefere fingir que não está acontecendo, né? É um tema realmente pouquíssimo discutido, porque eu acho isso, porque na verdade eu acho que é uma ferida, gente, que ela fica exposta, ela fica aberta e às vezes tocar na ferida dói. É isso, Mari? Exatamente. Mas é algo que precisa também ser sentido, ser falado, né? Ser expressado de alguma forma, porque eu costumo dizer que uma hora a conta chega, né? Não dá pra gente também fingir que nada aconteceu e só seguir a vida, né? Tem que olhar para essa dor também. E como recuperar a vida? Bom, isso é um processo, né? Não é assim de uma hora para outra, principalmente no luto por viuvez, né? Que eu acho que é uma coisa que mexe muito na identidade, né? Da mulher, porque é aquela coisa, né? De você não é mais casada, ao mesmo tempo você não é solteira, você se encontra ali no meio do caminho e ainda não sabe onde é teu lugar. Né? Então, às vezes, amigos que antes eram casais de amigos, você não se sente mais pertencente àquele lugar. Né? Então, às vezes, tem filhos, então você criar filhos sozinha, né? Ter todas as responsabilidades, tomar decisão, né? Coisas que antes eram nós, né? A gente tinha alguém que te apoiava, que você poderia, né, compartilhar e agora você tem que lidar com aquilo tudo sozinho. Então, a solidão é uma característica muito presente também nesse luto. E assim, mas assim, eu quero entender assim, na prática, no seu consultório, você falou que é um processo, mas por onde começar? Por onde começar a reviver? Coincidentemente, semana passada eu encontrei com uma amiga que é justamente essa situação. O marido faleceu em torno de 3 meses
e ela tava de aliança. Ela comentou que ela não tirou nem a escova de dente dele do banheiro. Sim. Então, assim, eu falei, amiga, como você tá? Ela falou assim, eu ainda tô assimilando. Exatamente. Então, como funciona, assim, primeira coisa, o que você acha que a pessoa tem que fazer? Olha, uma coisa que é muito importante é pensar que é isso, né? Nesses primeiros meses, a ideia é você sobreviver, é você conseguir fazer o básico ali, manter a rotina. A rotina geralmente ajuda você ter, né, horários para fazer as coisas, mas não se cobrar, porque você não é mais aquela pessoa que você era, né? Então, coisas que às vezes você fazia ali no automático se torna muito mais custoso, é muito mais difícil, muito mais dolorido, né? Então, atividades básicas, né? Escovar o dente, tomar banho, tudo é mais difícil, né? E mexe também além do emocional, a parte cognitiva, né? Então, você ficar mais devagar para pensar, não conseguir se concentrar. Então, eu acho que é ir devagar, né? E um passinho por vez mesmo, não querer esperar grandes coisas, porque é um processo de assimilação, né? De readaptação. E isso vai acontecendo aos poucos, conforme você vai se deparando ali com aquela ausência dia após dia. Buscar ajuda, né? Eu acho que isso pode ser muito importante, a terapia é um caminho. Né? Então, conversar, às vezes, com pessoas, às vezes participar de grupos de outras mulheres que também perderam, para ter essa troca de experiência. Não existe certo e errado, né, Mari? Não. Não tem, assim, uma fórmula, porque, assim, cada um vai reagir de uma maneira, né? E Exatamente. o tempo também não tem tempo específico, não tem né? tempo. E isso é um terror, né, para quem está vivendo luto, porque muitas vezes as pessoas querem colocar um prazo, né? Nossa, mas já deu 6 meses e você ainda está sofrendo, né? Você não vai encontrar ninguém, você é nova, né? Tem que conhecer outra pessoa. E nesse momento você não quer nada, você quer, né, olhar para aquela dor e quer que alguém valide isso, né? Que alguém reconheça que realmente está doendo. É como eu falei, sabe? Ninguém espera passar por isso. Né? Ninguém casa e espera realmente que vai falecer, ou por doença, ou por acidente. Ninguém casa para isso. Então, ninguém se imagina sem essa pessoa. Mas é o seguinte, eu quero que vocês mandem mensagem para mim, gente, aqui no WhatsApp. Coloca aqui na tela, Ferzinha, o WhatsApp nosso, ó, 999520380. Compartilha comigo, já aconteceu isso com você? Faz tempo? Como é que foi esse pós, né? Essa cobrança sua, da família, das pessoas, da sociedade? Como é que foi? Você conhece alguém também que passou por isso próximo a você? Igual eu compartilhei, né, da minha amiga. Compartilha comigo, eu quero entender como é que foi viver esse luto com você. Já tem mensagem aqui pra gente, da Luciana, Mari. Oi, Amanda. Oi, Mari. Nossa, me identifico muito. Perdi meu noivo há 2 anos e parece que minha vida não é a mesma. Todos os sonhos, os planos que tínhamos ficam me falando para continuar a vida, namorar, mas eu não consigo. Não sei o que fazer, não consigo imaginar outra pessoa ocupando esse lugar. Existe um tempo aceitável para que eu consiga voltar a me interessar por outras pessoas? Bom, não temos um tempo específico, cada pessoa vai ter o seu tempo, porque depende da história de cada um, a forma de cada um de se relacionar. Mas quando você vê que, né, vai passando o tempo e você se sente no mesmo lugar, aí eu acho que é interessante buscar uma ajuda, né, ter uma ajuda profissional para ajudar a pensar com as possibilidades, né, o que é possível ser feito, né, como que você pode buscar novos sentidos, né? E até a questão de aceitar essa perda, né? Que é uma coisa difícil, né? De você conseguir aceitar que isso aconteceu para daí você poder abrir espaço para o novo, né? Muitas vezes a gente fica agarrada àquela dor com uma ideia de que se eu soltar essa dor eu vou esquecer da pessoa que se foi, né? E não é isso. A pessoa, ela é insubstituível, né? Mas você não precisa morrer junto com a pessoa, né? Existe uma diferença entre o luto, por exemplo, do namorado, noivo, esposa, do que, de repente, um pai, uma mãe, um filho? Como é? É a mesma dor? Não, eu acho que cada luto tem as suas particularidades, né? É uma dor, assim, de você ter que lidar com aquela ausência muito grande. Mas, por exemplo, como eu falei aqui, esse é um luto que tem muitas características disso, da solidão, tem isso de começar um novo relacionamento, né? Então, muitas vezes tem essa comparação de que, mas você perdeu um marido, um namorado, você pode substituir. E não é essa a questão, né? Não é substituível, né? As pessoas têm muita dificuldade porque sente que está traindo, ou sente culpa, ou tem esse medo do julgamento. E o julgamento, inclusive, do tempo, né? Do tempo. Se foi rápido demais, se demorou demais, ou se, nossa, parece que superou. Tem pessoas que acham que também que ela não pode continuar, né? Não entende que, assim... e eu acho que é difícil dar pra própria pessoa, né, Mari? Assim, meu Deus, e agora? Eu vou, não vou, eu me permito, não me permito. É como você falou, realmente parece uma traição, né? Sim.
Até a questão da aliança, né, que é sempre uma dificuldade também de saber, será que eu tenho o momento certo de tirar essa aliança? Né, o que eu faço com ela? Como se a aliança também fosse algo que representasse ali aquela pessoa, né? Então, a partir do momento que eu tirei é porque eu tô livre, tô aberta para o mundo. Então, causa aí um estranhamento, né, uma dificuldade das pessoas de tomarem essa decisão. Nossa, Mari, mas assim, você falou, então assim, não tem tempo, né? Cada um vai ter o seu tempo, então não se pressione, não deixe ninguém te pressionar nesse sentido, mas é importante você viver esse luto, mas você sair dele também, né, Mari? Sim. Sim, eu costumo dizer que a gente não vai sair do luto, mas você vai absorver, né? Vai integrar aquela perda, ela vai continuar fazendo parte de você, mas você vai aprender a conviver. Tipo, né? Ela não te ressignificar. paralisa. Isso, ressignificar. A perda não vai te paralisar mais. Como ela falou, né, ali, a outra Luciana. moça, a Luciana. 2 anos ali que ela tá parada, né? Então, a ideia é que você não pare a sua vida, né? Que você encontre outros sentidos, outros significados, né? Outros propósitos na vida, mas cada um no seu tempo. A Júlia Vitória também compartilhou aqui com a gente. De fato, o luto é doloroso. Ano passado, perdi 3 pessoas especiais na minha vida. Minha tia, meu tio, irmãos do meu avô, e logo em seguida foi uma amiga também. Vítima de pneumonia maltratada, demorou para me levantar de novo. Sim. Então, aí vão tendo outras perdas, né? Vai ficando mais difícil ainda, né? Porque você vai tendo que lidar com vários lutos ao mesmo tempo. Então, não adianta ter pressa. E assim, existe algum manual de primeiros socorros, assim, que a gente possa... Faça isso, pelo amor de Deus, comece assim. Bom, eu costumo dizer que o luto precisa de gente, né? Então, ter suporte, né? Ter pessoas perto, eu acho que isso ajuda muito, né? Pessoas que validem a sua dor, que não fiquem te apressando, te cobrando, faz isso, faz aquilo, você não deveria estar assim. Não, permitir que, bom, a pessoa tá ali, né? Tá sofrendo, mas, eu tô aqui, se precisar conversar, né? Se precisar de alguma coisa, respeitar, né, o tempo ali e a forma de cada um de expressar, porque às vezes tem isso também, né? A pessoa fica achando que porque a pessoa, ela tá bem, tá vivendo a vida, ela não tá mais sentindo aquela dor. Mas não, a dor tá ali o tempo todo, só que, né, o mundo não para você cuidar ali da sua dor, né? As coisas estão acontecendo e a pessoa tem que seguir. Mas saber que tem alguém ali que se preocupa, né? Que às vezes manda uma mensagem, manda um mimo, né? Convida para as coisas, né? Não se sentir esquecida, que é outra coisa que as pessoas falam muito, né? No começo do meu luto tinha um monte de gente. Depois vai passando o tempo, parece que ninguém lembra mais da minha dor. Ninguém lembra, sente que aquela pessoa não está mais presente. A Júlia também compartilhou com a gente. Eu não vivi isso. E ouvindo vocês conversando agora, me veio a dúvida. Como encarar um novo relacionamento? A pessoa deve ou não levar o passado para o novo? Uma boa pergunta, né? Porque não tem como você também entrar num outro relacionamento e não falar, né, daquela pessoa que foi importante. Ela vai aparecer em algum momento. Então, eu acho que a sinceridade, a honestidade com quem está ali também é importante, né? De você contar o que você viveu, mas que você está aberta agora para construir uma nova história, né? Aquele foi um capítulo da sua história, mas agora você está aberta ali para o novo, mas entender que talvez não vai ser tão simples assim, né? Que podem ter datas que lembrem da pessoa, né? Músicas, situações, mas que isso não quer dizer que você não ama a pessoa que está junto ou que você está querendo construir algo, né? Mas são lugares diferentes, né? Evitar a comparação. Nossa. O que é inevitável, né? Vai comparar. Mas eu acho que não ficar ruminando isso, né? Essa questão da comparação. Não, mas ele era assim, ele era assado. É uma nova pessoa. Né? Então... E para o outro também, ele também tem que entender, né? Da onde você veio, que situação você está. Para ele poder também ajudar de alguma maneira, né? Sair daquilo, enfim, né? Criar uma nova história. Isso. Agora também tem mais uma questão, Mari. E quando a pessoa que se foi, né? Muitas das vezes o homem é o provedor financeiro. Pois é. Esse é outro ponto também. Né, que é a questão dos papéis, né? Querendo ou não, um relacionamento cada um vai tendo sua função, né? Cada um vai sendo responsável por alguma coisa, por alguma tarefa. E aí, por exemplo, a parte financeira, né? Que acaba sendo comum, assim, dos homens, muitas vezes, né, fazerem e tal. E deixar, então, a mulher ali desamparada. Então, isso que eu vou falando. Então, como não tem como a gente colocar um tempo, vai depender do que aquela pessoa perde também com aquela perda. Então, você perder ali alguém que era também o seu, né, a sua
parte provedora ali, vai suscitar em mais organizações, mais ajuda, né? Mais coisa que aquela pessoa vai ter que fazer para poder se organizar. Então, ela tem que lidar com duas situações, né? Se manter ela, manter os filhos e ainda recomeçar, viver, né? Assim, essa minha amiga até falou assim, Amanda, a minha vontade não era sair da cama. Eu não tinha ânimo para escovar o dente, para tomar banho. Né? Ô Mari, você escreveu um livro sobre isso, é isso? Pois é, então, eu trouxe aqui para mostrar que eu acho que essa é uma outra forma de ajudar também, né? Então, por exemplo, sua amiga, né? Ter esse livro eu escrevi junto com as minhas colegas da pós que a gente fez em luto. E é justamente porque a gente via que não tinha muito esse tema, né? Não tem muito conteúdo sobre isso. E aí a gente vai falando das principais dúvidas que vão aparecendo nesse caminho, né? Então, por exemplo, da aliança, de começar um novo relacionamento, o que fazer então com os filhos, com essa nova identidade. Então, ele é um livro que ele é bem com atividades, ó. Com espaços, bem né? prático. Bem prático, isso, que vai fazendo então a pessoa ir pensando sobre o próprio luto, né? E refletindo coisas que viveu. Então isso ajuda bastante a entrar em contato com a dor, né? Não é um livro facinho assim, vou só ler isso aqui, não. Ele Como vai que é o nome mexer em do muitas livro? coisas, né? Para você que perdeu o seu amor. Isso. Caminhos para lidar com o luto por viuvez. Isso. Caminhos, porque como a gente fala sempre, né, não tem um manual que vai servir para todo mundo, mas são caminhos, né? Então, esse livro não tem uma ordem, né? A pessoa vai lendo ali de acordo com o que faz mais sentido para ela naquele momento. Mari, a Marina mandou uma mensagem pra gente. Boa tarde. Meu esposo foi embora há 11 meses. Eu ainda não tirei a minha aliança. E eu sei que ele sofreu muito, então eu sei que ele tá bem. E eu tô caminhando com Jesus, pois ele está presente, dando forças. Marina Harumi. Então, Marina, sinto muito. sim, e isso é importante, né, no luto. Você conseguir identificar aquilo que pode te trazer conforto. Então, ela traz ali a questão da religião, da fé. É outra coisa que pode também ajudar bastante nesse momento. Então, você tentar identificar ali o que vai ser o seu apoio. Tem gente que vai dizer que é um dos caminhos, né? Como você colocou aqui, que tem vários caminhos. Sim. Eu, Amanda, vou dizer pra você, esse é o principal caminho. Tá bom? Tem mais uma mensagem pra gente. Olá, Amanda e Mari. Sou a Elaine e perdi meu esposo há 4 anos para o Covid. Estivemos internados juntos e vivi todo o desespero dessa doença. Até o ano passado, parece que eu estava mais branda essa dor. Mas esse ano, com os desafios do meu filho adolescente, estou sentindo uma falta imensa, uma solidão, andando ali no limite de desistir. Sem falar que não consigo me abrir para uma nova relação, mesmo que já tendo passado outras etapas do luto. Faço terapia desde então e vejo que sem isso não teria chegado até aqui. Abaixo de Deus, é claro. Abraços e parabéns pelo tema. Elaine. Bom, eu achei interessante que a Elaine traz isso para a gente ilustrar aqui, né? Como o luto, ele não tem uma linha reta, né? Muitas vezes a gente acha que a gente vai viver, pronto, superei e acabou. Não, são altos e baixos, né? Ela comentou ali que ano passado a dor estava mais branda. Mas aí, esse ano, com questões com o filho adolescente, e aí veio a dor. Por quê? Porque sentiu a falta dele. Como que o marido agiria nesse momento, né? Como que a gente poderia pensar juntos, né, em possibilidades para o filho, né? Então, aquele apoio, né? Aquela companhia, aquela parceria, que muitas vezes, né, dependendo da situação, vai fazer mais falta em um momento do que em outro, né? Então, o luto, ele vai ser sempre altos e baixos. Essa questão do novo relacionamento, qual que é a dica, assim, para ela? Tem que conhecer gente nova ou não é necessário? Bom, isso é muito particular também, vai dela. Se ela está sentindo essa necessidade, né, se ela acha que talvez seja o momento de buscar, então começar a se abrir para isso, né? Então, às vezes, né, sair mais, pensar em possibilidades de ter alguém, mas é muito ela poder saber com ela, não ir muito pelos outros, né? Porque as pessoas vão falar, não, faz isso, faz aquilo, mas o que ela quer? Eu acho que é o momento dela também ter que entrar em contato com o que ela está sentindo, mas não tem certo ou errado. Faz o que o seu coração tá pedindo, tá bom? Mari, adorei o tema, obrigada, obrigada mesmo. É um assunto delicado, é uma ferida exposta, mas a gente tem que falar sobre isso também. Obrigada por ter vindo e compartilhado. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E quem quiser me acompanhar mais também, eu tenho um Instagram que eu falo bastante, né, sobre luto, @psibranquinho. Tá na tela. Tá ali? E o livro, Ótimo. pessoal, como é que faz para comprar o livro?
O livro também pode entrar em contato ali pelo Instagram e ele tem disponível também na Amazon para compra. Mas quem quiser também direto comigo pode falar ali pelo Instagram. Certo? Obrigada, Mari. Tudo de bom, Obrigada. parabéns pelo lindo Obrigada. trabalho.